Me Digas um Conto apresenta O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, publicado em 1926. Capítulo 6. O Emprestador de Dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro. Nunca antes na vida de Rodin, o fabricante de lanças, tinha carregado uma quantia dessas em seu alforje de couro. Descia a estrada real, cheio de contentamento, depois de ter deixado o palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tilintavam agradavelmente à medida que o alforje preso ao cinturão balançava a cada passo. A música mais divina que já tinha ouvido. 50 moedas de ouro, tudo seu. Mal podia acreditar em sua boa sorte. Quanto poder naqueles discos tilintantes! Podia comprar o que bem quisesse. Uma grande casa, terras, gado, camelos, cavalos, carruagens, o que quer que desejasse. Que uso deveria fazer daquilo? Naquela noite em que entrava na rua, onde ficava a casa da sua irmã, só conseguia pensar nas cintilantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordavam da noite, poucos dias antes, em que um perplexo Rodin entrou na loja de Maton, o emprestador de dinheiro e comerciante de joias e objetos raros. Sem sequer olhar à direita ou à esquerda, para os artigos multicores cuidadosamente dispostos, ele atravessou o salão, dirigindo-se imediatamente aos fundos. Ali, encontrou o amável Maton, refestelando sobre um tapete, enquanto um escravo negro servia-lhe finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado. Rodin mantia-se impassível de pé, o peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de Maton sorriu, esboçando uma amável saudação. Que imprudência andou cometendo para que se visse obrigado a procurar um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo? Ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama elegante? Conheço-o há muitos anos e não me lembro de já ter sido procurado por você para tirá-lo de uma enrascada. Não se trata disso. Não estou precisando de dinheiro. Estou, ao contrário, à procura de um conselho sensato. Mas ouça isso. O que está dizendo? Ninguém recorre ao emprestador de dinheiro para aconselhar-se. Meus ouvidos devem estar me pregando uma peça. Pois é isso mesmo. Como pode? Rodin, o fabricante de lanças, demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem à presença de Maton, não em busca de ouro, mas de conselho. Muitos homens me procuram a fim de que lhes consiga dinheiro suficiente para pagar suas loucuras, mas até onde sei, ninguém ainda veio até aqui atrás de um conselho. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos que o emprestador de dinheiro, a quem geralmente se pede socorro nos momentos críticos. Você comerá comigo, Rodin. Será meu convidado esta noite. Ando, ordenou ao escravo negro. Estendam um tapete para o meu amigo Rodin, fabricante de lanças, que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado conviva. Traga-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho, que ele bem o merece. Agora me diga, quais são os seus problemas? Trata-se de um presente do rei. Um presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente? Por ter ficado muito satisfeito com um desenho que lhe apresentei para uma nova ponta nas lanças da guarda real, nosso soberano me deu um presente, 50 moedas de ouro, e agora me acho totalmente desorientado.
Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de partilhar essa riqueza comigo. É natural. Os homens sempre querem mais ouro do que têm e gostariam de ver aquele que o ganha facilmente dividi-lo com eles. Mas você não pode dizer não? Sua vontade não é tão forte quanto seu punho? Posso dizer não a muita gente, mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividir com a minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente, sua irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa. Mas é em consideração a Aramã, seu marido, que ela gostaria que tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora por lhe emprestar esse dinheiro, a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante, pagando-me então a partir dos seus lucros. Meu amigo, esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros. Traz o medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Nunca ouviu falar daquele fazendeiro de Nínive que podia entender a linguagem dos animais? Acho que não, pois não é realmente o tipo de história que os homens gostam de contar a uma pessoa ocupada com a fundição de bronze. Mas quero contá-la a você, para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa muito mais do que o simples fato de o ouro passar das mãos de uma pessoa para as mãos de outra. Esse fazendeiro, que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, demorava-se toda noite no quintal da fazenda justamente para ouvir o que eles diziam. Uma noite ele ouviu o cavalo queixando-se ao asno dos rigores de sua sorte. Trabalho puxado, arado da manhã à noite. Por mais quente que esteja o dia, por mais cansadas que sintam minhas pernas, por mais que o laço esfole meu pescoço, sou obrigado a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você é forrado com mantas multicores e não tem mais do que carregar nosso amo aos lugares aonde ele deseja ir. Quando o homem não sai, você fica descansando e comendo grama verde durante todo o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro e simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, você realmente trabalha muito pesado e eu gostaria de ajudá-lo. Por isso direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier amarrá-lo ao arado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontra doente e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo. E no outro dia o escravo saiu à cata do seu amo para comunicar-lhe que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então, Disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado seu arado, seu coração estava amargo, as pernas em frangalhos e o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar. O cavalo iniciou a conversa. Você é um bom amigo. Devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo o dia. Enquanto eu Reclamou o asno. sou como toda essa gente de bom coração que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigado a fazer as tarefas dele. A partir de agora, você deve puxar, como sempre, o seu arado,
pois ouvi o amo ordenar ao escravo que leve para o açougueiro se você ficar doente de novo. Tomara que ele faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então, não se falaram mais. Aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois. Saberia me dizer a moral dessa história, Rodan? É uma boa história, mas não percebo que moral pode haver. Não achava que você saberia, mas existe e é muito simples. Apenas isto. Se desejar ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã, mas há uma coisa. Você empresta a muita gente. Os que pedem emprestado não lhe pagam? Maton sorriu. O sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. Que emprestador de dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar? O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se o ouro terá um desempenho proveitoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando-o sem seu tesouro e obrigando aquele que fez o seu empréstimo a um débito que não poderia acertar. Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitada com desenhos de bronze. Colocou-a no chão e agachou-se diante dela, as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa a quem empresto dinheiro um penhor, que fica guardado nessa caixa até que a dívida seja saldada. Quando pagam, devolvo-o. Se nunca o fazem, fico com o penhor como uma permanente recordação daquele que não foi digno de minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com minhas experiências que tive na minha caixa de penhores, são para aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam. Os donos de terras ou joias, camelos ou coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia em débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos estabelecendo que, em caso de não pagamento, o devedor passa automaticamente para o meu nome uma determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, asseguro-me quanto ao retorno do meu capital mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe, acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você, que trabalha ou presta um serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algum tipo de renda, e se são honestos e não sofrem nenhum infortúnio, sei que posso contar com o pagamento do empréstimo, além dos juros combinados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada nem de valor nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. A vida é dura e sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Aos empréstimos que lhe faço, ainda tenho cuidado de estabelecer quantias mínimas. Minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos desses devedores, que os veem como pessoas honradas. Maton destravou o fecho e abriu a tampa. Rodan curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, uma encharpe, cor de bronze, descansava sobre um pano vermelho. Maton pegou a encharpe e acariciou-a. Isto ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito para a grande escuridão. Continuo guardando esta garantia mais como uma prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo.
Fizemos muitos bons negócios juntos até que, voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para casar-se. Uma mulher bonita, mas não como as nossas. Uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim em um grande desespero, quando já se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto. Contei-lhe que o ajudaria a retornar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro que estava disposto a fazê-lo, mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. E ela? Perguntou Rodin. Sim, claro, isto pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho. Amargando um terrível remorso, a mulher atirou-se às águas de Eufrates. Esses 2 empréstimos nunca serão pagos. A caixa de penhores mostra-lhe, Rodin, que os seres humanos, sob a ação de fortes emoções, constituem um grande risco para o emprestador de dinheiro. Aqui, isto é diferente. Ele apanhou um anel de osso de boi. Isto pertence a um fazendeiro. Eu compro os tapetes de sua mulher. Os gafanhotos arrasaram-lhes a plantação. E eles ficaram sem comida. Ajudei o fazendeiro e, quando houve a nova colheita, ele me pagou. Mais tarde ele voltou e falou de estranhas cabras numa terra distante, tal como as que tinha descrito um viajante. Animais com pelos tão finos e macios que deles se podiam fazer tapetes mais belos que quaisquer outros já vistos na Babilônia. Queria trazer um rebanho, mas não tinha dinheiro. Assim, emprestei-lhe dinheiro para a viagem e para comprar as cabras. Agora sua criação já começou, e no próximo ano surpreenderei os nobres da Babilônia com os mais caros tapetes que sua grande fortuna pode comprar. Em breve devolverei seu anel. Ele insiste em me pagar imediatamente. E alguns clientes fazem isso? Perguntou Rodin. Se pedem para propósitos que lhe tragam de volta o dinheiro, sim. Mas se pedem por causa de imprudências, é preciso ter cuidado, pois você pode acabar ficando sem o seu dinheiro. Fale-me sobre isso, solicitou Rodin, retirando da caixa um bracelete de ouro incrustado com joias de raro desenho. As mulheres agradam ao meu bom amigo, caçoou Maton. Ainda sou muito mais jovem que você, retorquiu Rodin. Concordo, mas desta vez você está supondo uma história de amor aonde ela não existe. A dona desse penhor é gorda, enrugada e tagarela o tempo todo. Quase me levou à loucura. Houve um tempo em que ela e o marido tinham dinheiro e eram bons clientes. Mas as coisas começaram a dar errado para o lado deles. Ela tem um filho a quem gostaria de tornar um comerciante. Assim, me procurou e pediu-me dinheiro emprestado para que o filho pudesse entrar como sócio do líder de uma caravana que viajava com seus camelos, negociando numa determinada cidade o que comprava em outra. Esse homem revelou-se um tratante, pois deixou o pobre do rapaz perdido numa cidade longínqua, sem dinheiro nem amigos, dando fora enquanto ele dormia. Talvez ele me pague quando for adulto. Até lá não tenho rendimento algum sobre o empréstimo, só muita conversa. Mas devo admitir que a joia vale mais do que a dívida. Ela pediu o seu conselho quanto à sensatez do empréstimo? Muito pelo contrário. Ela mesma imaginou o filho como um rico e poderoso homem da Babilônia. Sugerir outra coisa teria deixado a mulher enfurecida. Tentei, com habilidade, dissuadi-la. Eu sabia dos riscos que o jovem inexperiente estava correndo. Mas, como ela estava oferecendo um penhor, não pude recusar. Isto, continuou Maton, balançando um pedaço de cordão de embrulho amarrado num nó.
pertence a Nebatur, o negociante de camelos. Quando ele compra um rebanho cujo valor ultrapassa suas reservas, ele traz este nó, e eu lhe empresto de acordo com suas necessidades. É um sábio negociante. Tenho confiança em seu bom tirocínio e posso emprestar-lhe livremente. Muitos outros comerciantes da Babilônia gozam de credibilidade junto a mim por causa do comportamento correto que costumam ter. Seus penhores entram e saem frequentemente de minha caixa. Bons comerciantes são uma vantagem para nossa cidade, e isso permite que eu os ajude a manter os negócios que tornam a Babilônia tão próspera. Maton apanhou um besouro feito de turquesa e atirou-o desdenhosamente ao chão. Um escaravelho do Egito. O dono dele não está preocupado com que eu receba de volta o meu dinheiro. Quando o cobro, ele me responde: como posso pagar se o destino me persegue? Você já tem muito. O que posso fazer? O penhor pertence, na verdade, a seu pai, um homem de valor, de parcos recursos, que teve de hipotecar terras e gados para sustentar os empreendimentos do filho. O jovem conseguiu algum sucesso no início e logo ficou empolgado com suas perspectivas de obter uma grande fortuna. Era ainda imaturo e suas empresas foram à bancarrota. A juventude é ambiciosa. Ela gosta de encontrar atalhos para a riqueza e as boas coisas que já está propícia. Para conseguir ficar rapidamente rico, o jovem é capaz de fazer empréstimos insensatos. Como ainda não reuniu um bom número de experiências, não percebe que uma dívida desesperada é como um poço profundo ao qual se pode descer muito depressa e ali ficar, por muitos dias, lutando em vão para sair. É um poço de lamentações e remorso onde não chega a luz do sol, e a noite não traz um sono reparador. Mas não costumo tirar a força daqueles que pedem dinheiro emprestado. Encorajo-os, na verdade. Recomendo-o sempre, desde que seja para um bom propósito. Eu mesmo fiz meu primeiro negócio bem-sucedido com dinheiro emprestado. Todavia, o que pode fazer o emprestador de dinheiro num caso como esse? O jovem se acha em desespero e não consegue fazer nada. Está desanimado, não tenta o menor esforço para saldar seu débito. Meu coração luta contra a ideia de privar o pai de sua terra e de seu gado. Você está me contando muita coisa que eu realmente queria saber, mas ainda não respondeu à pergunta que lhe fiz. Devo emprestar minhas 50 moedas de ouro ao marido de minha irmã? Elas representam muito para mim. Sua irmã é uma excelente mulher por quem tenho grande estima. Se o marido dela me procurasse para pedir 50 moedas de ouro, eu o interrogaria quanto ao uso que estava pretendendo a dar uma soma como essa. Se ele me respondesse que o desejo era tornar-se um comerciante e investir em joias e suprimentos finos, eu diria: quais são seus conhecimentos para esse ramo de negócios? Você sabe onde comprar a preços mais baixos? Sabe onde vender esses preços vantajosos? Ele pode dizer que sim a todas essas perguntas? Não pode. Ele já me ajudou na fabricação de lanças e nas lojas. Então eu lhe diria que seus propósitos não são sensatos. Os comerciantes devem aprender o seu ofício. Por mais valiosa que fosse, sua ambição não teria chances de sucesso. E eu não lhe emprestaria dinheiro nenhum. Mas vamos supor que ele dissesse sim. Eu já ajudei muitos comerciantes. Sei como viajar a Esmirna e ali comprar a preços baixos os tapetes tecidos pelas donas de casa. Conheço igualmente muitos homens ricos da Babilônia dispostos a pagar bem por eles. Eu diria: seu propósito é sensato e sua ambição louvável. Ficarei feliz em lhe emprestar as 50 moedas de ouro, se você me der a garantia equivalente ao valor do débito. Digamos que ele contra-atacasse.
Não tenho outra garantia senão minha condição de homens honestos e a palavra que lhe pagarei pelo bom empréstimo. Eu serei obrigado a ponderar. Tenho em alta conta cada moeda de ouro. Se os salteadores roubassem essas moedas de ouro durante sua viagem a Esmirna ou seus tapetes quando estiver voltando, você então não terá qualquer possibilidade de reembolsar-me e meu ouro terá ido embora. O ouro, Rodan, é a mercadoria do emprestador de dinheiro. É fácil emprestar. Se você concede um empréstimo insensato, ele tem poucas chances de voltar para o seu bolso. O emprestador prudente deseja não o risco de empreendimento, mas a garantia de que vai ser reembolsado. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas. Prestar assistência aos que estão começando, para que eles possam progredir e tornar-se cidadãos de valor. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você com certeza ainda se recorda do asno da história. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a outrem. Novamente me desviei de sua pergunta, Rodan, mas ouça minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro. Aquilo que você ganha com seu trabalho e aquilo que lhe dão como uma recompensa pertencem a você. E ninguém tem o direito de compartilhá-los a menos que você mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar seu dinheiro a fim de aumentar sua fortuna, faça-o com cautela e diversificando os clientes. Não gosto de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado. Há quantos anos trabalha como fabricante de lanças? 3 anos completos. Quanto guardou sem contar os presentes do rei? 3 moedas de ouro. Em cada ano trabalhado, você deixou de adquirir boas coisas para economizar seus vencimentos 1 moeda de ouro? É, como está dizendo. Então poderia economizar 50 anos de trabalho, 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acha que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até ela e diga-lhe: trabalhei todos os dias, exceto os de descanso, durante 3 anos, da manhã à noite, e recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava. Minhas economias em cada ano de trabalho e renúncia não passam de 1 moeda de ouro. Você é minha irmã favorita. Eu gostaria de que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato e cabível a meu amigo Maton, então lhe emprestarei de bom grado minhas economias de 1 ano inteiro, para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem-sucedido. Faça isso. Se ele tiver dentro de si a alma dos exitosos dos negócios, não encontrará dificuldade em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar-lhe em pouco tempo. Sou um emprestador de dinheiro porque tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço com que esse excedente trabalhe para os outros e dessa forma produza mais ouro. Não posso me dar ao luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardá-lo. Por isso, não o prestarei mais se não tiver certo de que se acha em boas mãos e que voltará para mim. Tampouco emprestarei se não tiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodan, alguns dos segredos da minha caixa de penhores. Por eles você pode perceber as fraquezas dos homens e a ânsia que experimentam em pedir emprestado, ainda que não estejam suficientes certos de que terão como saldar a dívida. Por aí, você pode ver quão frequentemente suas altas esperanças de obter grandes lucros
Se apenas tiver dinheiro, não passam de esperanças falsas, que eles não têm a capacidade nem o treinamento para atender. Agora, Rodin, você tem condições de usar sua recompensa para ganhar mais ouro. Pode até tornar-se, se quiser, um emprestador de dinheiro, se souber preservar adequadamente o seu tesouro. Ele produzirá muitos lucros para você e será uma rica fonte de satisfação e vantagens durante todos os dias de sua vida. Mas se deixá-lo escapar, ele será uma fonte constante de remorso e lamentações. O que deseja mais para esse ouro que você traz no alforge? Guardá-lo com segurança. Bem falado, replicou Maton, aprovando. Primeiro deseja guardá-lo com segurança. Acha que sob a custódia do marido de sua irmã ele estaria realmente salvo de uma possível perda? Temo que não, pois ele não é um bom guardador de dinheiro. Portanto, não se deixe enlear por qualquer sentimento de obrigação em confiar seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar sua família e os amigos, busque outros meios, que não o de arriscar a perda de seu tesouro. Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-lo com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que os outros acabem com ela por você. Depois da segurança, o que deseja fazer para o seu tesouro? Que ele me faça ganhar mais dinheiro. Novamente fala com sabedoria. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro emprestado, sensatamente, pode cobrar seus lucros antes de um homem, como você chegue à velhice. Se arriscar a perdê-lo, arrisca-se igualmente a deixar de ganhar tudo o que ele pode render. Por isso, não se torne a presa dos planos fantásticos de homens sem prática, que sempre acreditam encontrar o meio de fazer dinheiro, alcançar lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criações de visionários que nada sabem a respeito das infalíveis leis do negócio. Seja moderado naquilo que espera ganhar, para que possa garantir e gozar de sua fortuna. Empregá-la sobre a promessa de retorno usurário é um convite à perda. Busque associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que seu tesouro possa ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança pela sabedoria e experiência deles. Assim espero que possa evitar infortúnios que acometem muitos dos filhos dos homens a quem os deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Quando Rodin quis agradecer-lhe por seus sábios conselhos, Maton fez que não ouvira, mas ainda disse: o presente do rei lhe propiciará muita sabedoria. Se resolver guardar as 50 moedas de ouro, você precisará ser realmente cauteloso. Muitos usos o tentarão. Ouvirá muitos conselhos. Numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a você. As histórias de minha caixa de penhores deve lembrá-lo de verificar bem as possibilidades de retorno antes de deixar que uma única moeda de ouro saia de seu bolso. Quando precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede quanto a quem empresta dinheiro. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Narração: Diego Vezaro. Comente, Curta E compartilhe!